Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo para a glória do nosso Deus. Este é o canal O Pregador MR e quem vos fala é o Samuel Santos. E estaremos aqui mais um momento de reflexão para a glória do Senhor. Eu gostaria de trazer para vocês, para nós, hoje, nesse dia, a passagem de Josué capítulo 7. Mas eu não vou ler todo o texto para não estender muito. Só vou aqui resumir a história, da cidade de Jericó, aonde Josué e o seu exército de Israel invadiu e tomou aquela cidade. Todos nós conhecemos a história da muralha, que caiu a grande muralha, que Josué e seu exército e todo o povo de Israel entrou naquela cidade, conquistou aquela cidade. Todo mundo sabe, dessa história, todo mundo já ouviu falar dela. Mas houve aqui uma situação bastante interessante que nós podemos trazer para nós como ensinamento. Josué entrou e conquistou aquela cidade. E Deus havia dito a Josué para que ele não viesse a tomar nada daquela cidade, não viesse a poupar a ninguém daquela cidade, nem o rei, nem os homens, nem mulheres, nem crianças, nem animais. Nada naquela cidade deveria ser poupado, a não ser o ouro e a prata, para que fosse consagrada ao Senhor. Mas toda a cidade e tudo que havia nela deveria ser destruído, queimado, deveria ser morto, ou ser mortos pelas mãos de Josué e o seu exército e todo o povo de Israel. E assim Josué fez. Aparentemente sim. Invadiu, conquistou a cidade, matou todos eles, não poupou nada. E a palavra do Senhor diz que aquela cidade passou a ser do povo de Deus. Era a terra prometida, a primeira cidade que o povo de Israel havia conquistado depois da peregrinação do deserto. E assim passou-se o tempo e Josué já havia conquistado aquela cidade. Então ele já se preparava, o povo de Israel se preparava para invadir mais uma cidade e tomar mais uma cidade após a cidade de Jericó. E a cidade, a meta de Josué era a cidade de Ai, a segunda cidade a ser tomada. Era uma cidade menor, aparentemente, para Josué e seu exército, parecia ser razoável. Seria fácil, depois de conquistar Jericó, com toda a dificuldade que o povo de Israel teve, depois daquilo que aconteceu, de rodear a muralha e clamar e soar o som que deveria derrubar aquela muralha, como assim se cumpriu a palavra do Senhor e ele invadiu e tomou. Aquela cidade de Ai, aparentemente, não haveria dificuldade. Josué, se tranquilizou, achou fácil, porque era uma cidade menor, um exército menor. Então, diante da experiência de Jericó, ele achou que poderia ser fácil tomar aquela cidade de Ai. Só que não foi como ele pensava, não foi como Israel pensava. Israel foi derrotado. E aquilo ali surpreendeu Josué. Poxa, Senhor, diante de Jericó nós vencemos. Diante de Jericó, uma cidade muito maior, muito mais forte, muito mais poderosa. Foi necessário enviar espias, que todo mundo conhece a história daquela prostituta que escondeu os espias de Josué, e somente ela foi poupada. Detalhe, somente aquela prostituta foi poupada de toda a sua casa, por ter havido escondido, poupado a vida dos espias de Josué. Amém? E Josué, indignado com aquilo, rasgou as suas vestes e começou a clamar ao Senhor e começou a perguntar por que isso havia acontecido, por que havia sido derrotado o povo de Israel, o exército de Israel diante daquela cidade tão pequena, em referência à cidade que havia conquistado, que era a cidade de Jericó. Então Deus respondeu a Josué do porquê que havia acontecido isso. Olha só, em Josué capítulo 8, a partir do versículo 7, aliás, voltando um pouquinho, versículo 11, na verdade Josué capítulo 7, a partir do versículo 10, depois de todo o questionamento de Josué, depois da indignação de Josué, ele clamou a Deus e pediu respostas. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o trono, sobre o teu rosto. Israel pecou
e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, o maldito daquela cidade de Jericó, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, e não desarraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema, ou o maldito, do meio de vós. Esse maldito era algo que havia sido tirado daquele povo de Jericó, que Deus havia dito que não era para poupar, não era para trazer nada daquela cidade, a não ser o ouro e a prata que foram consagrados ao Senhor, para o templo, para o tabernáculo. Mas alguma coisa havia acontecido, alguém havia cometido o erro de não obedecer essa voz. Alguém havia furtado algo de Jericó que ninguém sabia. Até então Josué não sabia, não tinha conhecimento disso. E por isso aquilo havia acontecido com o povo de Israel, em ser derrotado pelo exército de Ai. Então, diante desta realidade, Deus falou e avisou a Josué do porquê. Porque a maldição estava entre Israel, o anátema, o maldito, porque alguém havia furtado do povo maldito algo que não deveria ter sido furtado. Então, Deus pediu para que Josué chamasse todos os chefes das tribos, das casas, das famílias, para ser interrogado. E assim, Josué fez, com cada casa, com cada família, com cada líder, com cada chefe de tribo, até chegar a Acã. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Aí Acã começou a confessar o seu pecado. O único que havia desobedecido aquela ordem e fez algo escondido de Josué e todo o povo. Acã começou a responder. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E começou a relatar o que ele havia feito e cometido, furtando do povo maldito o que não deveria ter furtado. E o que ele fez? Olha só, eu queria chegar aqui nesse versículo. Eu gostaria de, ilustrar bem esse relato de Acã para Josué e trazer para os nossos dias, trazer para nós, igreja. Olha só o que diz o versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Amados, é aqui que eu gostaria de chegar. Observe a trajetória que o pecado tomou na vida de Acã. É isso que eu gostaria de trazer como alegoria para nós, como uma ilustração para a nossa vida espiritual. Amém? Como acontece muitas das vezes com muitos que fazem parte do povo de Deus. Gostaria de fazer essa trajetória que nós passo a passo nós vamos ilustrar aqui. Apenas nesse versículo 21, quando ele começa a contar o que aconteceu para que ele viesse furtar, amém? Algo daquele povo maldito. Ele começa dizendo: quando vi. Aqui começa a trajetória do pecado na vida de Acã e de muitos hoje, amém? Na vida da igreja. Muitas das vezes nós somos tentados por aquilo que vemos.
Amados, quando Jesus disse, olha, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Aqui está o segredo, amados. Muitos, infelizmente, de nós, caímos em tentações, em pecado, porque nós somos, atraídos por aquilo que vemos. 90% ou 95% dos pecados cometidos pelo homem vem por aqui. Vem por aquilo que o homem vê. Então, eu gostaria de fazer aqui uma trajetória, uma ilustração real do que muitas vezes acontece. Ele diz, quando vi, cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que atrai os seus olhos. Nós vivemos num tempo, nós vivemos num momento, numa dispensação, por causa da tecnologia, por causa da internet, tudo agora é visual, tudo agora, até isso aqui, até esse material aqui está sendo bênção, porque nós estamos aqui em nome de Jesus, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra do Senhor, mas nós sabemos que existem canais com essa mesma ferramenta aqui, utilizando para o mal. E como que tem se expandido os instrumentos que o diabo tem usado dentro dessa ferramenta chamada internet. E a tendência é isso cada vez mais aumentar. O mundo, as pessoas estão muito por aquilo que estão vendo. Estão sendo muito influenciados por aquilo que vê. Por isso que muitas pessoas, quem trabalha nesse ramo, quem trabalha nessa área do YouTube, do Instagram, daquilo que eles são chamados de influenciadores. Porque influencia, mano. Ou de forma positiva ou de forma negativa. E existem vários mecanismos que o diabo tem utilizado e tem sido muito, nós temos que vigiar bastante nisso. Nós, Igreja do Senhor, que muitas das vezes nós somos, pegos até mesmo de surpresa nessa área. Então, a Cã está dizendo aqui, quando vi, você observe que desde o jardim do Éden foi assim. Você observe que Eva, ela se encantou com aquela árvore. Aos seus olhos lhe pareceu boa aquela árvore. Tudo começa pelos olhos. Por isso que Jesus disse, se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será bom. Aqui está a ferramenta muito importante para a nossa vida espiritual. Os nossos olhos. Cuidado com aquilo cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que eu vejo. Amém? Então essa é a trajetória do pecado. Essa é a trajetória que o pecado muitas das vezes toma na nossa vida. E às vezes nós não percebemos, somos, envolvidos com isso, influenciados com isso. E ele continua, quando vi entre os despojos, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso, 50 ciclos, cobicei-os. Aqui está o perigo daquilo que nós vemos. O que aconteceu com Acã? Ele viu e cobiçou. É isso que acontece. Quando nós olhamos com os olhos maus, nós cobiçamos. Isso é fato. Por isso este é o perigo daquilo que nós vemos. Quando nós olhamos com os olhos maus, com os olhos da carne, muitas das vezes, nós cobiçamos. Acende a cobiça no nosso coração. Acende o desejo, a vontade de tomar ou de fazer aquilo que nós estamos vendo. Esse é o perigo. Olha só a trajetória que o pecado toma muitas das vezes na nossa vida, quando nós permitimos. Quando nós olhamos com os olhos maus, nós cobiçamos. E foi isso que aconteceu com Acã. Ele cobiçou. E depois que ele cobiçou, observe bem como que o pecado vai se estendendo, vai se agravando na nossa vida quando nós permitimos. O que aconteceu? Ele diz que tomou. Cobicei-os e tomei-os. Sabe o que significa tomar? Quando nós olhamos, cobiçamos, seja lá o que for, seja um objeto, seja a mulher do próximo, seja qualquer coisa que nós venhamos a querer, a cobiçar, o dinheiro. O que acontece? Tomei, ou nós tomamos. Sabe o que significa tomar? É quando nós abraçamos o pecado. Amém? O tomar significa abraçar.
pegar para si, tornar aquilo seu. Amém? Quando o pecado passa a ser seu, passa a ser algo da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Você começa a usar daquele pecado todos os dias, todas as horas, porque você tomou. Você olhou, cobiçou, desejou com os olhos maus e tomou para si. Cada vez mais o pecado se agravando. A trajetória que o pecado foi tomando aqui no coração de Acã. E muitas das vezes acontece na nossa vida. Amém? Quando nós tomamos aquilo que nós cobiçamos, se torna muito mais agravante a situação da nossa vida. Glória a Deus. Percebe aqui a ideia? E o pior de tudo, não para por aí. Vem a pior fase. O pior momento da trajetória do pecado na nossa vida, quando nós olhamos, cobiçamos e tomamos. O que ele fez? Eles que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Sabe o que ele fez? Ele escondeu aquilo que ele tomou, que ele furtou daquele povo maldito, colocou debaixo da terra da sua tenda. Ele cavou um buraco e escondeu ali. Sabe como que nós podemos figurar, ilustrar essa tenda? Aqui, ó. Aleluia, nosso coração. Aleluia. A nossa casa espiritual, é aqui que nós guardamos o que é bom, o que é ruim. Como diz o salmista, né? Aleluia. Nós temos que viver por aquilo que está no nosso coração, na palavra de Deus, aquilo que nós buscamos na palavra de Deus, porque isso vai ser para nós no futuro a nossa saída, a saída da nossa vida. Mas quando nós guardamos aquilo que é mal, só vem destruição. Então, nós podemos ilustrar isso aqui para os nossos dias, quando nós olhamos, cobiçamos e tomamos, o que nós fazemos muitas das vezes? Guardamos. E o pior, no chão do nosso coração. Como se nós pudéssemos ocultar. Sabe o que significa você guardar o pecado no chão do teu coração? É quando você, não só se apega, como vive aquilo ali. Aquilo ali passa a ser a razão da tua vida. Aquilo ali já não te incomoda mais. É quando você já não se importa mais com aquilo que Deus pensa sobre você, sobre o que você faz. Esse momento que nós escondemos muitas das vezes o pecado no nosso coração, é o momento, esconder o pecado significa isso. É quando nós não mais nos importamos com o que Deus pensa, com como que Deus nos olha. Perdemos o sentido, perdemos o sentimento. Você já não sente mais o arrependimento, você já não sente mais a necessidade de se arrepender. Quando você esconde o pecado no chão do teu coração. É a fase mais agravante do pecado na vida do homem. Oh, glória a Deus. Preste atenção nisso. Foi isso que aconteceu com Acã. Ele olhou, cobiçou, tomou e escondeu. Aqui está o perigo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando nós escondemos o pecado no nosso coração, ocultamos, achamos que estamos ocultando a Deus, mas não nos importando mais com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus vê, não se importa mais. Você escondeu, você amou o pecado. Você já está. Esconder significa quando você está amando, desejando mais o pecado do que a Deus, do que as coisas de Deus. Olha só. Amém? O que Deus está falando para nós. É quando você já não se importa mais com aquilo que Deus fala. Já não se importa mais com aquilo que Deus está mostrando para você. Muitas das vezes até no altar. Muitas das vezes você já está até pregando, cantando, dançando, fazendo a obra de Deus, mas com aquele pecado escondido no teu coração. Porque você já não sente mais, você já não se importa mais, já não há mais arrependimento por aquilo. Aquilo ali passou a ser normal na tua vida. Você considera aquilo ali um ato normal. E muitos são pegos assim. Muitos são desmascarados. Amém? Com um pecado escondido. Porque já considera como se Deus já não estivesse mais já não estivesse mais considerando aquilo. Amém, gente? Entende o que eu estou falando? Você já se habituou em viver com aquele pecado. E o que aconteceu aqui com o caso de Acã? O exército foi derrotado. Você vê,
Por causa do pecado de um simples homem, de uma simples atitude, trouxe destruição e morte para todo o povo. Trazendo para os nossos dias, olha o que eu vou dizer para você, para mim, para nós. Muitas das vezes quando nós escondemos o pecado no nosso coração, seja lá qual for, muitas das vezes nós não percebemos, mas estamos destruindo pessoas em nossa volta. Estamos matando pessoas em nossa volta. Aleluia. Estamos trazendo maldição para as pessoas à nossa volta. Destruindo o nosso casamento, o relacionamento, pai e filho. Destruindo às vezes a nossa casa por causa daquele pecado. E não estamos nos dando conta disso. Muitas das vezes, pelo pecado estar escondido lá no chão do coração, você já não se importa mais, nem se dá conta que é por causa daquilo ali que as coisas estão acontecendo à tua volta. Pessoas estão morrendo espiritualmente, ou pessoas estão sendo prejudicadas, pessoas estão ficando doentes e enfermas, estão acontecendo coisas dentro da sua casa, no meio da sua parentela, das pessoas que estão à sua volta, por causa do pecado que está no teu coração, muitas das vezes até uma mágoa, uma inveja. Oh, glória a Deus! Presta atenção, amado, presta atenção nisso. Então foi isso que aconteceu aqui. Aquele pecado escondido no chão da tenda da casa, né, de Acã. Aquele pecado escondido no chão do teu coração ou do meu coração. Guardado em oculto, achando que aquilo ali não está prejudicando, não está mais me prejudicando, Deus já não está mais, Deus não está mais ligando para aquilo, não está mais considerando, porque você se habituou tanto, tornou aquilo normal na sua vida. Aquele pecado normal na sua vida. Você está até descansando naquilo, mas o povo está morrendo. As pessoas estão sendo destruídas, pessoas estão sendo mortas, enfermas, por causa do pecado que está guardado ou escondido. Esse termo escondido traz muita coisa. Amém? Porque quando nós guardamos aquilo que é bom. Quando nós escondemos aquilo que é mal. Porque ninguém esconde o que é bom. Amém? O que é bom a gente guarda. Mas o que nós escondemos é aquilo que não presta, é aquilo que é mal. E foi isso que Acã fez. Então, muitas das vezes, a tua casa, a tua família, teu casamento, teus filhos, tua parentela está sendo prejudicada por causa do teu pecado, escondido no chão do teu coração. Entende o que eu estou falando? Aleluia. Às vezes um pecado pequeno, porque diante de tudo aquilo que havia naquela cidade de Jericó, tantos instrumentos, tantas ferramentas, né? Tantas coisas que havia, ele pegou apenas, ele está dizendo aqui, ó, capa babilônica, uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos. Não foi grande coisa, mas ele achou que aquilo ali não ia fazer diferença. Às vezes nós cometemos alguns pecados, alguns erros na nossa vida que achamos que isso não vai fazer diferença na nossa vida. Mas faz, amado. As pequenas coisas que nós escondemos no nosso coração e achamos que aquilo ali Deus não vai considerar, é onde vem os piores males sobre a nossa vida. Oh meu Deus, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome, meu Pai. Oh Deus amado e bendito, que seja repreendido, Senhor, esse mal. Oh Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, na nossa debilidade, ajuda-nos, Senhor, aleluia. Oh Deus, nos ajude a tirar do nosso coração aquilo que está escondido de mal. Aquele pecado, Senhor, que consideramos às vezes pequeno, insignificante, mas pode trazer um dano muito grande, Senhor, na nossa vida e daquelas pessoas que estão à nossa volta. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ajude, Espírito Santo, e repreenda esse mal. Para a glória do Senhor Jesus. Que você fique com esta palavra, medite sobre esta passagem, leia. É Josué capítulo 7. Amém? Leia esta passagem, você vai compreender melhor e Deus vai abrir os seus olhos e falar mais ao teu coração. Mas, por este momento, é isso que Deus está trazendo para nós, em nome de Jesus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Cuidado com aquilo que você vê. Porque você vendo, com os olhos maus, você vai cobiçar, vai tomar e vai esconder. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra e fique bem.